Vamos abrir a Escritura na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos fazer a leitura do capítulo 1, tá bom? O capítulo 1 possui apenas 12 versículos. Vamos ler esses 12 versículos e em seguida vamos fazer alguns apontamentos dentro desta porção. O nosso objetivo, se o Senhor nos permitir, é ministrarmos 3 mensagens baseadas nesta epístola, segunda Tessalonicenses. Como essa epístola possui tão somente 3 capítulos, seria uma mensagem para cada capítulo. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Não sabemos se poderemos fazê-lo dentro dessa previsão, porque eu não costumo trabalhar dentro com muitas amarras, né? Às vezes eu me deixo levar pelo momento da palavra, dou essa liberdade, mas estamos aí nessa previsão, tá bom? Depois do domingo passado, que o bispo Josué ministrou aquela mensagem, os irmãos lembram o preço da Torre de Babel? Não? O preço da glória. Muito bem. Eu falava aqui na quarta-feira, pastor Josué, na quarta-feira mesmo, dando um aviso, dizendo como que Deus, Ele é maravilhoso, né? Como é que Ele fala conosco, trabalhando num único ministério. Porque eu ministrei 3 ou 4 mensagens acerca da cruz, nas semanas anteriores, e logo em seguida o bispo Josué veio, nós não tivemos nenhuma comunhão, e ele trouxe aquela belíssima mensagem, né? O preço da glória, que era como se fosse um fechamento do que nós falamos anteriormente. Porque depois da cruz, segue-se a glória. Nada mais do que natural. E eu já tinha em mente que nós falaríamos aqui baseado nessa epístola, né, para dar o seguimento e a continuidade naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós estamos aprendendo. Uma vez que essa carta, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nos fala acerca da vinda do Senhor. Essa carta nos fala acerca da parousia do Senhor, nos fala acerca do reino e da glória do Senhor, da manifestação dos filhos de Deus, como a consequência final e máxima de todo o processo de redenção que foi percebido, como aqui apresentamos, na nossa experiência com a cruz de Cristo. Tá bom? Então, vamos ler então, abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo 1, 12 versículos. Peço que você leia com atenção, acompanhe a leitura. E então, não vou apresentar tópicos definidos da mensagem, vou fazer apontamentos dentro desse capítulo, por isso é bom que os irmãos fiquem atentos. Diz assim o texto sagrado: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho.
Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Diga amém? Queridos, nós estamos aqui diante de uma epístola. Uma epístola, para falar de um modo mais simples, seria uma missiva. Ficou bem mais simples, né? Ou, para ser um pouco mais simples, estamos diante de uma carta. Creio aqui que, pelo menos os mais velhos, já receberam muitas cartas na vida, né? Os mais novos talvez não saibam o que é receber uma carta. Isso porque o período em que nós vivemos, esse tempo de tecnologia, essa era cibernética, as pessoas se comunicam numa velocidade muito grande, quase que ao mesmo tempo, viva voz, em tempo real, pelo WhatsApp, mensagem de vídeo, mensagem de áudio e etc. Mas, no tempo que não havia esses recursos, então, nós escrevíamos uma carta para a pessoa que nós gostávamos. Carta é algo muito pessoal, é muito íntimo, né? Só se escreve uma carta, se não for de cobrança, né? Para as pessoas que se ama, para a pessoa que você gosta, para a pessoa, de alguma maneira, você se aproximar da pessoa com quem você tem amizade, com quem você tem algum tipo de relacionamento. Imagine vocês que no tempo dos apóstolos, no primeiro século, então, como não havia os recursos que nós temos hoje, os apóstolos, eles se comunicavam por meio de cartas. Então, os apóstolos saíam de cidade em cidade, pregando o evangelho. Imaginem, chegavam numa cidade, talvez conhecesse uma família que se tornava ali o polo, né? O lugar de onde o apóstolo ou os apóstolos poderiam começar a pregar o evangelho. Outras vezes chegavam numa cidade que não conhecia absolutamente ninguém, mas eles começavam a pregar o evangelho, anunciando a pessoa de Jesus, a obra de Cristo, sua morte, sua ressurreição, e logo pessoas iam se convertendo a Jesus. E ali aquelas pessoas começavam a viver em comunhão umas com as outras, sob o cuidado apostólico, sob o cuidado de um cooperador. Logo aquele grupo ia crescendo, 10, 15, 20 pessoas, e ali nascia de modo orgânico as igrejas do Senhor. Quando eu digo que nascia de modo orgânico, é porque não tinha, à época, nenhuma ideia, nenhum pensamento de institucionalizar a igreja. A igreja é a coisa mais simples e mais profunda que existe. Simples porque não requer nada além de corações que creem no evangelho e corações que desejam agora viver em comunhão com aqueles que desfrutam da mesma fé, que desfrutam do evangelho, que têm a mesma esperança, né? Então iam nascendo ali aqueles grupos, aquelas igrejas orgânicas, vivas, e eles se reuniam de casa em casa, se reuniam em qualquer lugar público, de modo que o que valia para aqueles irmãos era exatamente a compreensão do evangelho, serem eles ministrados pelo evangelho, e então agora eles tomarem para si aquela palavra, comerem aquela palavra, assimilarem aquela palavra, e agora começarem a desenvolver aquela palavra no seu interior, para que houvesse um crescimento espiritual. E a tônica em todas as igrejas do primeiro século, tão logo as igrejas surgiam, era a pregação, era a proclamação acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, diferentemente dos dias atuais, todo o interesse escatológico da igreja do primeiro século estava voltado para a vinda de Cristo. E todo o interesse imediato estava também focado na pessoa de Cristo, no sentido de eles comerem de Cristo, se alimentarem de Cristo, terem Cristo como vida, como alimento, crescerem nessa fé, nesta verdade, né, ali estabelecendo fundamentos seguros e aguardando a bendita esperança da segunda vinda de Jesus. Então, quando a igreja tinha algum problema, alguma dificuldade, e
e os apóstolos não podiam estar presentes na igreja para ali conduzir, para ensinar, eles escreviam cartas. Imagina vocês que tanto 1ª quanto 2ª Tessalonicenses foram uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo, um dos primeiros documentos do Novo Testamento. Se brincar, seriam as primeiras cartas de fato. Talvez Gálatas tenha sido a primeira, há uma certa controvérsia, mas o importante que eu quero trazer aos irmãos é o sentimento que essa primeira ou essas primeiras cartas nos trazem. Imagine que dos 27 livros do Novo Testamento, 1ª e 2ª Tessalonicenses foram um dos primeiros escritos, ao lado de Gálatas, de Tiago, de modo que então, quando nós lemos esta epístola, no caso 2ª Tessalonicenses, nós nos deparamos com um falar muito fresco do Evangelho. É quando o apóstolo Paulo agora escrevia suas primeiras cartas, imprimia ali seus primeiros sentimentos, tratando acerca das primeiras questões que começavam a surgir no seio das igrejas de então. E agora, depois de 2000 anos, estamos nós aqui com a mesma necessidade que os primeiros irmãos tinham desse falar apostólico. As cartas nunca envelhecem. Eu pedi a semana passada que os irmãos, foi na quarta-feira, salvo engano, que os irmãos lessem esta epístola, 2ª Tessalonicenses. Alguns irmãos leram, e hoje um irmão comentou comigo dizendo: poxa, estava aqui lendo a epístola antes de ir para a reunião, e eu percebi como que os problemas dos irmãos daquele tempo não eram diferentes dos nossos problemas atuais. Como que as questões parecem que são as mesmas, Então essa epístola se atualiza agora para nós com essas ministrações. Que vocês tomem esta epístola como que Paulo a tivesse escrito para nós. Nós vamos atualizá-la no sentido de, lendo ponto a ponto, capítulo por capítulo, possamos nós absorver o que há de mais importante, o que há de essencial para o nosso crescimento espiritual. Esse capítulo 1, eu quero colocar como o ponto que pulsa mais forte, no capítulo 1, os versículos 11 e 12. Então, vou tornar a ler esses 2 versículos, como sendo o coração deste capítulo, mas logo nós vamos falar um pouco sobre todo o capítulo, até chegarmos nos versículos 11 e 12. Então, acompanhe novamente a leitura desses 2 versículos principais deste capítulo, ou melhor, 10 e 11. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. O apóstolo Paulo, queridos, ao falar aos Tessalonicenses, ele diz de um tempo, logo ele aponta uma época. O versículo 10 começa com essa expressão, quando, esse advérbio, quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos. Ou seja, há uma expectativa do Evangelho. Nós temos que tomar um grande cuidado, porque muitas vezes as pessoas ouvem o Evangelho, supostamente creem no Evangelho, passam a acreditar que creem no Evangelho, se tornam crentes e se esquecem que o Evangelho, ele possui alguns elementos que são essenciais, sem os quais não pode haver Evangelho. Para você, de fato, discernir o Evangelho de Jesus Cristo e a sua verdadeira aplicação na vida prática, você tem que olhar para o cerne do Evangelho. Paulo aqui ele vai colocar alguns itens que eu quero exaltar aqui essa noite. Ele começa falando acerca da fé dos irmãos de Tessalônica, logo no versículo 3 em diante. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre a esperança, ou que seja, a perseverança, fé, amor e esperança.
E então ele fala dos sofrimentos, a partir do versículo 5, ele fala então da segunda vinda de Cristo enquanto o ápice, o auge da nossa experiência. Então, se os irmãos puderem enumerar, para que o capítulo 1 fique bastante evidente diante dos olhos dos irmãos, pense nessas palavras: fé, amor, esperança, sofrimento, vinda de Cristo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala à igreja, e querendo ele preparar a igreja para esse grande encontro com Cristo, essa grande manifestação de Cristo em sua vinda, ele começa pela vida prática. Porque de nada vale nós falarmos tanto da segunda vinda, de nada vale você estar sempre dizendo Jesus vai voltar e vai ser uma maravilha, ou até mesmo você ficar discutindo o modo como será a vinda de Cristo, ou o que precede a vinda de Cristo, ou quais são os acontecimentos que compõem a parousia de Cristo, se você não atentar para a sua vida hoje. Porque o que vai definir a nossa posição diante do Senhor naquele dia é a nossa vida hoje. Ou seja, o hoje define o amanhã. Nós precisamos de ser pessoas diligentes, pessoas atentas, até porque a nossa era é uma era marcada por muita negligência, né? Nós vivemos de maneira muito irresponsável em relação a muitas coisas, sobretudo com respeito à vinda de Cristo. Quando eu digo de modo irresponsável, pense naquele jovem adolescente, naquela transição, que ainda não percebeu o peso da vida, da existência, ainda não percebeu os verdadeiros valores da vida, e aí tem um pai e uma mãe que estão ali constantemente tentando ajustar aquele filho no caminho, tentando projetá-lo naquilo que é importante, naquilo que é essencial, mas o jovem, o adolescente é um pouco displicente, desatento, negligente, ele não considera, ele não mensura, ele não calcula os prejuízos que ele terá no futuro, né, pelas suas atitudes inconsequentes. Quando não estuda, quando vai para a escola e vai à força, leva os cadernos porque tem que levar, como aquele crente que vai para a igreja porque tem que ir, leva a Bíblia porque tem que, todo crente tem a sua Bíblia, mas não volta o coração para aquilo que está realizando. Então, geralmente, o adolescente, e a propósito, Jesus querendo falar disso, ele falou sobre o filho mais moço, na parábola do filho pródigo. Esse filho mais moço, essa expressão mais moço é uma implicação, já implica uma fase de uma pessoa que está começando a sua vida, um adolescente que não amadureceu e que, portanto, é inconsequente. É isso que eu quero dizer com nós agimos com muita irresponsabilidade, sobretudo no que diz respeito à vida cristã. Ou seja, imagine você que o pai está sempre dizendo ao filho: filho, estuda, porque o futuro está chegando. Você vai precisar, né, de alguma estabilidade. Os estudos servirão para você poder conseguir um emprego, ter uma vida razoável, uma vida minimamente equilibrada. Mas o filho não está pensando no futuro. Ele só pensa no presente. Não todos os filhos, né? Mas uma boa parte deles só pensam no presente, só querem jogar videogame, sair com os amigos, ir para a balada, dormir até tarde. Ou seja, eles esquecem do futuro e vivem o presente de uma maneira muito negligente. Será que nós também, pensa um pouco comigo, também não vivemos a vida cristã de modo displicente? Pensa um pouco sobre você. Você é um cristão ou uma cristã? Você recebeu a Cristo? Não duvido jamais da sua fé, da sua sinceridade. Mas será que o espírito desse século não tem nos levado a um viver displicente, desatento? Ainda que você conheça a escatologia, conheça acerca da segunda vinda, fale sobre ela, discute sobre ela, mas como nós hoje estamos nos preparando para aquele grande dia? Essa questão é fundamental, porque o hoje vai definir o amanhã. A nossa posição diante de Cristo
ela depende do hoje. Por isso que essa carta de Paulo, que trata acerca desses acontecimentos finais da história, o apóstolo começa nos versículos 3, 4 e 5, falando de 3 características que são fundamentais, que são como colunas de uma vida cristã correta, uma vida cristã saudável, uma vida cristã equilibrada e, sobretudo, uma vida cristã ativa. Lembram na semana passada que o bispo Josué, salvo engano, terminou lendo um último texto em que dizia que nós havíamos recebido tudo de Deus quanto à vida e à piedade, e que era preciso, portanto, que nós experimentássemos aquilo que recebemos para não sermos cristãos inativos e nem infrutuosos. Olha que texto maravilhoso. Uma vida cristã inativa, uma vida cristã infrutuosa, é possível haver isso, pastor Josué? Uma vida cristã inativa, que não está em atividade, que ela está estagnada, que ela não avança, que ela não produz frutos. E eu quero fazer aqui um pequeno cálculo com vocês, cada um fazendo o seu próprio cálculo. Mensura aí, eu, Alexandre, com 46 anos de idade, farei 47 no mês de outubro, para quem não sabe pode anotar, dia 6 de outubro, coloca aí na capa da sua Bíblia, para você não esquecer, vai pedindo a Deus, orando para saber qual o encargo que Ele colocará no seu coração para esse dia, né? E, bem, mas com 46 anos de idade, eu fiquei fora do convívio cristão, da prática cristã, 3 a 4 anos, não sei precisar com exatidão, mas foi pouco tempo em relação a toda a minha existência. Mas o fato é que eu pergunto para mim, faça esses cálculos, e você deve perguntar para você e fazer os cálculos. Quando Paulo diz, capítulo 1, versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então nós temos aqui uma fé que cresce, e um amor que aumenta, e uma perseverança que continua. Aí eu pergunto, faça os seus cálculos, de tanto tempo que você tem dedicado ao serviço a Deus, isso é para você poder começar a pensar, será porventura que eu não sou daqueles que estão com a vida cristã inativa ou infrutífera? Você tem que perguntar, desde que a fé no meu coração, a fé no Evangelho, a fé na pessoa de Jesus, a fé na obra de Jesus, a minha fé na palavra de Deus, desde que essa fé foi semeada, desde que ela brotou no meu coração, desde que eu a percebi pela primeira vez e comecei a cultivá-la, o quanto ela tem crescido? Ou será que ela continua do mesmo jeito? Se a sua fé não cresceu, ela está do mesmo modo que no início, então a sua fé está estagnada. Agora, a verdade é que nós precisamos ter uma fé que cresce, uma fé que aumenta. Lembra o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá de fé em fé. Ou seja, de fé em fé, de experiência em experiência, essa nossa fé deve ir aumentando dia a dia. Faz parte do crescimento, faz parte da nossa evolução. Como uma criança que nasce e agora ela vai se alimentando ali do leite materno, depois do alimento sólido, e no seio familiar ela vai crescendo e vai se desenvolvendo saudável, espírito, alma e corpo. Agora imagine uma criança que foi gerada, que nasceu, que começou a se alimentar, mas vai ficando raquítica, vai tendo dificuldade de crescimento, logo os pais se preocupam, não?
Puxa, nós precisamos levar essa criança ao médico. Tem que fazer alguns exames para saber o que está acontecendo, porque ela não desenvolve, ela não se alimenta direito, ela não caminha direito, ela não conversa direito. Então nós temos que nos preocupar com isso, porque há muitos que a fé que um dia foi gerada no coração, que ele primeiramente sentiu, se ela não estagnou, muitas vezes acontece essa fé ser perdida. Alguém pergunta, pastor, mas pode se perder a fé? Aí vão querer entrar nas discussões teológicas que só servem e só valem e só existem dentro do compêndio teológico, mas que na prática não serve para nada, porque na prática, na experiência, nós temos visto. Não precisa de muitos estudos para você ter a resposta. Pessoas que outrora foram ativas numa fé ativa e depois abandonaram a sua fé. Aí vem o argumento teológico. Então não era fé verdadeira. Aí veja que essas pessoas agora estão no papel de julgar até o que há no coração das pessoas. Aqui é fé, ali não é fé. Ali não tem fé. Mas veja que não cabe a nós esse juízo. O que cabe a nós é entender, a fé, ela é algo dinâmico. A fé, ela cresce. Ela pode se estagnar e você pode, inclusive, deixar de lado a fé, ainda que você não a perca do seu coração, mas é possível que você não atente para ela, não viva para ela, isole a fé completamente para que você viva tão somente para os seus próprios propósitos. A palavra fé no Novo Testamento, ela traz a ideia intrínseca, na raiz da palavra, a ideia de fidelidade. Ora, se a nossa fé, ela cresce sobremaneira, ou pelo menos ela deve crescer sobremaneira, significa que a nossa fidelidade para com Deus, ela vai crescendo. Ou seja, na medida que a sua fé cresce, você vai confiando mais e mais no Senhor, você vai confiando mais e mais na sua palavra, e você então agora vai abrindo mão das suas próprias concepções, do falado curso deste mundo, e você vai se entregando mais e mais ao Senhor, de modo então que essa fé, crescendo e sendo trabalhada, ela vai produzindo o amor de Deus no coração. O amor também vai aumentando. Voltando aos cálculos que eu falei agora há pouco, o quanto do amor de Deus, por Deus e para com o seu próximo, tem crescido no seu coração. Você tem que pensar nisso, você precisa pensar. Porque se essa carta, ela quer nos conduzir a este clímax da experiência cristã, que é a parousia, nós precisamos perguntar, nós estamos crescendo e desenvolvendo como aqueles que serão manifestados no dia da volta do Senhor? E é certo que para que a sua fé cresça e seu amor aumente, é necessário o quê? Perseverança. Então a perseverança, a fé e o amor são como que três fundamentos de uma vida cristã saudável. Infelizmente as pessoas, elas costumam medir a vida cristã por outros elementos, né? Digamos, eu observei que a Natália fez ali uma tatuagem na perna, na canela. Eu nunca tinha visto tatuagem na canela, mas tudo bem, ela fez a tatuagem na canela. Aí a pessoa fica julgando o nível de espiritualidade da Natália pela tatuagem que ela fez na canela, ou pela tatuagem que o outro fez no braço. O outro escreveu pai e mãe. Aí o outro fica, não sei, esse irmão não deve estar muito firme, ele não está muito claro, ele não está se santificando, ele não está se separando. Eu falo isso porque aí olham para o Emanuel, porque o Emanuel, ele tem um estilo próprio, ele é black power, né? Cabelo bem, ele chega, marca a presença, estiloso. Fala, pai, não sei se crente usa cabelo desse jeito. Crente tem que usar cabelo
Deixa eu ver igual quem. Eu ia falar Rodolfo, mas Rodolfo está com um cabelinho estranho, né? A crente tem que usar cabelo igual do irmão Luiz. É Luiz? Nilson? Nilson para Luiz? Igual do irmão Nilson. Não, igual do irmão Pedro. Pronto, o irmão Pedro, né? O irmão Adriano, né? O irmão Marquinhos, né? Aquele cabelinho de menino batido de lado, para transparecer aquela santidade. Mas é assim que nós mensuramos as pessoas. É assim que nós julgamos as pessoas. Vocês acreditam que uma ocasião, uma pessoa, um irmão em Cristo, me conhece? Perguntou assim: pastor, eu tenho uma impressão de ti, permita-me falar? Eu digo: pois não. Ele falou assim: eu não sei, mas a sua oração não desce. Eu falei: a minha oração? É por quê? Não sei, você ora assim, né? Estabelece assim um nível de um ritmo de voz que não dá aquela aquela potência, né? Que o camarada para orar, para poder dar aquela impressão de que ele é alguma coisa, ou que tem alguma coisa, ou que Deus o usa, ele tem que falar: nosso Deus e nosso Pai. Aí já perdi a voz, não vai dar certo. Não funciona. Até porque Deus, Ele nos ouve no silêncio do nosso espírito. O Senhor, Ele sonda todo o nosso ser. Até quando você nada diz, Ele está te ouvindo. Ele te lê. Então nós não podemos aferir a vida cristã por essas coisas que nós próprios determinamos e definimos como sendo a régua e a medida de uma vida cristã saudável. E eu insisto e peço encarecidamente a todos os irmãos do DEVAP, como dos outros nós podemos pedir com alguma autoridade, aqui nós podemos pedir com alguma súplica pelo menos. Irmãos, deixem de lado toda aferição e toda medida que o homem estabeleceu. Seja liberto das doutrinas humanas. Seja liberto. Paulo diz que as doutrinas de homens, evidentemente aquelas que os homens criam, que os homens inventam, de usos e costumes, ele cita exemplo: não toques nisso, não prove aquilo, não faça aquilo outro. Ele diz: não tem poder algum contra a sua carne, contra o problema do pecado. Paulo é claro nisso. Então nós temos que crescer, e para tanto, enquanto você ainda estiver apegado à meia calça preta da Vera, eu nunca vi crente de meia calça preta, tem que ser Kendall, da cor da pele. Crente é assim, meia Kendall, da cor da pele, de quem faz cirurgia para dizer que é bem crente, né? Nós temos que abandonar essas coisas, porque essas coisas é que nos impedem de perceber o essencial. E o que é o essencial? A sua fé. Uma fé que cresce, uma fé que se manifesta enquanto fidelidade. Se a sua fé cresce, a sua fidelidade cresce. Se você tem mais fidelidade em relação a Cristo e às suas palavras, mais você entrega a sua vida a Ele, mais você descansa nele, mais você confia nele, mais você o segue. O amor também é o essencial. E a esperança, que se manifesta em perseverança. Mas é razão que Paulo afirma categoricamente em 1 Coríntios capítulo 13, que as três coisas mais importantes são a fé, a esperança e o amor. Agora olhem para mim em nome de Jesus. Quando diz que há três coisas mais importantes, ele não está comparando com outras coisas? Ué, se eu digo que isso é mais importante, você é mais importante do que o quê? Não é isso que você tem que perguntar ou não? Você tem que ter o parâmetro. E aí quando você lê o capítulo 3, diz: a fé, a esperança e o amor são mais importantes do que o dom de línguas. Está lá escrito. Não é incredulidade minha. É Paulo dizendo que ainda que você tenha o dom de falar a língua dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, que é um elemento e um fundamento essencial, você não fez nada. Ainda que as suas línguas sejam bem pronunciadas, bem estudadas em casa, bem treinadas, não sejam aquelas que todo mundo fala, tepalabalaia, todo mundo fala. Né? Tem umas pessoas que não são bestas, elas criam uma língua mais original, uma língua mais idiosincrática, para até dar uma impressão. Mas o que Paulo está dizendo é que você pode falar a língua dos homens, línguas de anjos, você pode, inclusive, ter o dom de profetizar. Ele diz que você pode ter o dom da ciência, todo o conhecimento. Ele diz que você pode, inclusive, dar os seus bens para os pobres, e achando pouco, entrega o corpo para ser queimado. Se você não tiver o que é essencial, então você teve apenas uma religião cheia de coisas, cheia de dogmas, cheia de práticas. Por mais que você talvez encontre 1 ou 2 versículos para tentar justificar o que você faz, o dia inteiro gritando, o dia inteiro falando em línguas, o dia inteiro profetizando, o dia inteiro jejuando, e ele vai dizer como o símbolo que retine, como o bronze que soa, esquece o símbolo, como o gongo. O gongo. Para você ter uma ideia do que ele está dizendo, basta você chegar, pega tipo 2 pratos desses de bateria, aqueles de fanfarra, você chega devagarzinho atrás de uma pessoa que está cochilando e você dá aquela pancada. Como é que ela recebe o som? Não é uma agressão? Assim é a língua estranha, é o profetizar, é o fazer qualquer coisa destituído daquilo que é essencial: a fé, a esperança e o amor. Ou seja, quando ele diz que essas coisas são as mais importantes, quer dizer, é a essência, é o fundamento. Não mensure alguém no sentido, se perguntando se ela fala em língua, se ela profetiza, se ela pula, se ela cai, se ela cola, se ela geme, se ela chora. Não! A fé, a esperança e o amor. E Paulo diz, e olha, e desses 3, o mais importante é o amor. Mas o amor não é mais importante que a fé e a esperança, porque a fé e a esperança sejam menores do que o amor. Essencialmente, os 3 são do mesmo nível. Mas o amor é maior do que os 2 primeiros, porque o amor é a única coisa de tudo que vai permanecer por toda a eternidade. Porque até a fé tem a sua limitação e o seu tempo de se extinguir. Porque nós cremos e temos fé até o ponto em que nós formos introduzidos na glória. Porque ao entrarmos na glória, não precisaremos mais de fé, porque nós veremos as coisas como elas são. E a fé, ela é provisória, no sentido de que hoje, quando nós ainda não podemos ver, nem tocar as coisas eternas e espirituais, nós precisamos da fé para nos manter firmes. E também a esperança, ela se acabará quando nós alcançarmos o bem que hoje nós aguardamos. Não é? Então, uma vez que você entrou na glória, não há mais do que ter esperança, porque você já alcançou o alvo da sua fé. Então, a fé, a esperança e o amor são os 3 fundamentos que cada um de nós precisa parar, pensar e, através deles, mensurar como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Somente um cristão autêntico que está em busca de se consolidar na vida cristã, como os irmãos de Tessalônica, que tinham uma fé que crescia, um amor que aumentava e uma perseverança no meio das perseguições, somente esses que têm tais atributos e os cultivam, é que podem experimentar a cruz de Cristo, que tanto nós falamos nas semanas anteriores. A cruz está aqui, no capítulo 1, a partir do versículo 4, quando Paulo diz assim, olha,
a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, as perseguições e as tribulações estão aqui para fazerem referência à cruz. Ou seja, os irmãos de Tessalônica, eles estavam sofrendo perseguições, sofrendo tribulações, e isso era o agir da cruz, no sentido de destruir dentro deles tudo aquilo que os impedia de então estarem ou serem manifestados no dia da manifestação de Cristo ao mundo. Por isso que o versículo 5 diz, sinal evidente. Ou seja, as perseguições e as tribulações consistem em um sinal, consistem numa evidência, consistem numa prova do reto juízo de Deus. Ou seja, quando eles sofriam perseguições, quando eles sofriam tribulações, eles estavam debaixo do juízo de Deus, debaixo do reto juízo de Deus. E deixe-me perguntar algo aos irmãos. Vocês sabiam que do juízo de Deus ninguém escapará? Diferentemente de falar sobre a ira de Deus. Certamente o Senhor nos livra da ira vindoura. Mas aqui está falando de juízo. O Senhor julga a todos. E todos os homens, crentes ou descrentes, salvos ou não salvos, todos os homens hão de experimentar e hão de passar pelo juízo divino. Porque o juízo divino, ele visa destruir, ele visa aniquilar tudo aquilo que é oriundo e proveniente do pecado. Por isso que o juízo divino é comparado a um fogo. Quando Pedro fala sobre o juízo divino, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 em diante, ele fala, irmãos, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se porventura alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, ele está dizendo que o juízo de Deus é como um fogo que vem primeiramente para aniquilar, para destruir. E qual é o papel da cruz? Qual é a função da cruz? Também não é aniquilar, também não é destruir, mas destrui o quê? Tudo aquilo que dentro de nós surgiu, nasceu em razão do problema do pecado, em razão das trevas, em razão da desintegração do homem em relação a Deus. Então, os homens agora, debaixo desse juízo vem para aniquilar essas coisas. E nós, os cristãos, portanto, quando tomamos a cruz, usando a linguagem das mensagens anteriores, é o mesmo que nós estarmos debaixo do reto juízo de Deus, para que por meio desse fogo simbólico das aflições, sejam consumidas dentro de nós todas as coisas negativas, sejam consumidas as trevas, sejam consumidas a impureza, seja consumida a inveja, a maldade, a avareza, a negligência, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é pecaminoso. Na medida que esse fogo opera em nós, ele vai queimando as coisas negativas, e quanto a nós, ele vai nos purificando. O fogo destrói e o fogo nos purifica. O que significa que para que nós sejamos manifestados com Cristo na sua segunda vinda, nós precisamos de ter sido trabalhados tanto quanto foi trabalhado Jesus Cristo. Parece muito grande, muito pesado. Pastor, mas isso é muito grande, muito pesado. Jesus é Jesus. Não, Jesus era Jesus. E você é você. Homem. Ele, participante de carne e sangue, a nossa semelhança, não diferentemente de nós, e ele sendo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Agora, ouça aqui, você que tem a esperança de ser manifestado com Cristo na sua segunda vinda. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se com ele sofremos, é cruz.
Vamos de novo? Se com ele sofremos. Não é difícil de entender, é? Se com ele sofremos. Andréia, abre o coração aí. Se com ele, Cristo, sofremos. Vai guardando essas palavras aí. Eu vou sair daqui, mas volto dentro de 30 segundos. Lembram que Cristo disse que ele ia para Jerusalém, seria preso, morto, e que ressuscitaria ao terceiro dia? Ele diz em seguida, se alguém quiser vir após mim. Lembra? Então volte agora para Romanos 8,17. Se com ele sofremos. Ele disse, eu vou para Jerusalém, e eu vou ser preso, eu vou receber a cruz, eu vou ser morto. Se alguém quiser vir após mim, se com ele sofremos, com ele também seremos o quê? Glorificados. Olha para as palavras de Cristo. Deixe essas palavras entrar definitivamente no seu coração. É necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, que ele seja preso, que ele seja cuspido, que ele seja insultado, que ele seja desprezado, que ele seja vilipendiado, que ele seja morto. Mas, ao terceiro dia, ressuscitarei, ou ressuscitará. O que é isso em ressuscitar? Não é sair da sepultura, estou vivo de novo. Não é só isso. Para você entender o significado, que ele fala, mas ao terceiro dia ressuscitarei, basta você ler esse mesmo texto, num outro lugar da Escritura, que a própria Escritura vai explicar o sentido mais profundo de mas ao terceiro dia ressuscitarei. Lucas capítulo 24, versículos 24 e 25, ou 25 e 26, ou 26 e 27. Jesus falando agora, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, com os dois discípulos no caminho de Emaús, ele fala assim, olha, eu não havia dito a vocês que era necessário. Eu havia dito que era necessário que o Filho do Homem fosse preso, fosse morto, e que no terceiro dia ele entraria na sua glória. Então veja que em Mateus 16 é dito, ao terceiro dia ressuscitarei. Em Lucas capítulo 24, ele entra na glória. O ressuscitar é entrar na glória. O ressuscitar é entrar na glória. Entenda isso. Então quando diz, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Agora em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa nos ganhar com esse entendimento, e que esse entendimento gere em nós uma profunda uma mudança no nosso coração, no sentido de nos fazer cristãos mais ávidos, mais atentos, mais responsáveis, mais comprometidos, mais dedicados, mais entregues, mais perseverantes. Se com Cristo sofremos, com ele também seremos glorificados. O pastor Josué falou claramente para nós o significado, com ele seremos glorificados. Entenda uma coisa definitivamente, olhem para mim, Jesus, ele morreu na cruz, e ele então ressuscitou, e ele foi pelo Pai glorificado. O Pai glorificou o Filho. Qual é o sentido dessa glorificação? Nós temos que pensar, porque muito se pensa entrar na glória, ir para a glória, como que ou entrar para dentro de um ambiente de luz ofuscante, ou que uma luz de dentro de nós saia e nos faça como um sol. As pessoas pensam geralmente nesses limites de entendimento. Ou entrar na glória, aí você entrar dentro de um grande paço, de um grande salão, de um grande palácio, com uma grande abóboda, e aquela luz ofuscante, entrei na glória. Ou, quando muito, o mais profundo e um dos mais claros, não menos cegos, mas mais claros, pensa que vai sair uma luz, luz pelos olhos, pelos ouvidos, um brilho, uma áurea em volta de mim, um ser totalmente
florescente. Em que sentido Jesus foi glorificado? Para você entender isso, eu vou dar uma chave para você entender. Antes de Cristo ser glorificado, o Filho disse, está em João capítulo 17, Pai, eu te glorifiquei a ti. Pai, eu te glorifiquei a ti. E eu pergunto, Jesus glorificou o Pai? Vocês estão com medo de responder? Se ele disse, Pai, eu te glorifiquei a ti, o Pai foi glorificado ou não foi glorificado? Aí eu pergunto, e como é que o Pai foi glorificado? Vocês viram o Pai glorificado aonde? Como é que é? Sim, mas o Pai foi glorificado. E eu quero ver essa glorificação. Realizando as obras do Pai. Ele fala, capítulo 17, leia com atenção. Pai, eu manifestei aos homens o teu nome. Porque todo mundo olhava ao longo dos tempos para Deus, e porque não tinha uma referência da verdade, porque não tinha uma manifestação da realidade, porque tudo que eles tinham era o quê? Moisés, Davi, Ezequiel, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, essa turma do bem, santos profetas do Antigo Testamento, mas que não podiam absolutamente falar com precisão quem era o Pai, e todo mundo procurando saber quem era o Pai, simplesmente não podiam saber quem ele era. Aí o Filho de Deus se encarnou, se fez homem, e como homem fala, Pai, eu vim ao mundo para. Poucas pessoas sabem disso, poucas falam disso, poucas se atentam para isso. Todo mundo diz, Jesus veio para morrer na cruz, e é verdade, mas sobretudo ele veio para glorificar o Pai. E glorificar o Pai é tornar o nome do Pai conhecido dos homens. E o que é tornar o nome do Pai conhecido aos homens? É mostrar quem é o Pai, é mostrar a pessoa do Pai, é mostrar o coração do Pai, é mostrar o caráter do Pai, é mostrar a essência do Pai. Por isso é dito que o Cristo de Deus encarnado é a expressão exata do seu ser. Quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Aí Jesus falou assim, não entendo, Filipe, você é complicado, Filipe. Você é igual aos crentes do século 21, Filipe. Você tem problema, Filipe. Olha as ideias de Filipe. Mostra-nos o Pai. Tá bom, eles queriam que Jesus falasse assim, ô Pai, vem cá, mostra você para ele aqui. O povo está igual a Moisés, Senhor, mostra-me nem que seja as tuas costas. Jesus fala, mas não dá para entender, Filipe. Você não sabe, já foi dito, quem me vê a mim, vê o Pai. Aí eu fico imaginando eu naquele lugar, olhando para Jesus. Agora eu vou ver o Pai. O Pai tem barba? Jesus tinha barba? Talvez tivesse, né? Me parece que pela tradição, pelo tempo, pela cultura, tivesse barba. Cabelos longos, muito provavelmente, não sei também. Mas digamos que sim. Isso não é o objetivo. Usava aqueles vestidos, aquelas sandálias. Um homem magro ou gordo? Eu não imagino Jesus gordo, nem buchudo. Eu imagino ele, tipo Josué assim, mais alto. Cádimo é mais cabeludo, né? Aí eu fico assim olhando para Jesus de Nazaré. Você fica olhando assim para Jesus de Nazaré. E ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Aí você fala, mas cadê o Pai? Você não fica procurando o Pai? E o pior, depois de 33 anos vividos sobre a terra, ele diz, Pai,
eu revelei o teu nome para os homens, ou seja, eu revelei a tua pessoa, eu mostrei o teu caráter, a tua pessoa aos homens, e isso significa, o teu nome foi glorificado por meu intermédio, no sentido de que ser glorificado é ser revelado, é ser mostrado. Ou seja, o mundo viu no Filho o Pai, então o Filho glorificou o Pai. Agora o Filho fala, agora Pai, presta atenção, o bicho vai pegar para o seu lado, hein? E para o meu também. Aí Jesus fala assim, Pai, agora glorifica-me, a mim, com a mesma glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Quando ele fala, agora glorifica-me a mim, ele está dizendo o seguinte, olha para mim. Pai, o Senhor, Deus, o Pai, sabe quem sou. O Senhor sabe quem eu sou. O problema é que, na dispensação da plenitude do tempo, eu entrei num processo de kenosis, e eu então me despi da minha glória, do meu ser conhecido enquanto o Logos eterno, e eu me ocultei dentro de uma humanidade chamada Jesus de Nazaré. E hoje, quantos olham para mim, dentro dessa humanidade, não me conhecem, não sabem quem eu sou. Não sabem quem eu sou. Olham, esse aí é Jesus de Nazaré. Outro olha e fala, não, esse aí é filho de José, o carpinteiro, e de Maria. Outro fala, esse aí é o irmão de fulano, beltrano e cicrano. Ou seja, ao olharem para Jesus, só podem ver ali um homem pobre, mora longe, não tem telefone em casa, despido de aparência e formosura. Aí Jesus fala, então Pai, glorifica-me. O que ele quer dizer com isso? Mostra ao mundo quem eu sou. Que o mundo olhe para Jesus e veja quem ele é. Está entendendo, pessoal? E veja quem ele é. Aí eu pergunto, e agora? Esse Jesus tem que ser mostrado para o mundo. Porque o Filho, o Cristo encarnado, Jesus, ele mostrou o Pai ao mundo, ele glorificou o Pai, fazendo as obras do Pai. Na medida em que Jesus falava, via-se o Pai. O modo como ele tratava as pessoas, via-se o Pai. O seu amor, a graça, a misericórdia, a bondade, o perdão, a mansidão, era Deus o Pai sendo mostrado por meio desses atributos da pessoa de Jesus. Isso o Filho glorificava o Pai. Só que agora o Filho diz, eu preciso ser glorificado. Ou seja, eu preciso que agora alguém possa me revelar e me mostrar ao mundo. E agora? Jesus será glorificado ou não? Jesus será glorificado? Se depender de você? Vamos pensar. Olhem para mim. Como o Pai foi glorificado? Por meio de Jesus. Mas o que precisou para o Pai ser glorificado? O Filho disse ao Pai, Pai, sacrifícios e ofertas não quisestes. Olhem para mim. Olha o Filho dizendo, Hebreus capítulo 5, né? Salvo engano. No capítulo 10, versículo 5 em diante. Né? Olha o Filho dizendo, Pai, sacrifícios e ofertas não quiseste. Em outras palavras, o Pai não quer sacrifícios e ofertas. Tem gente querendo agradar a Deus e glorificar a Deus com sacrifícios e ofertas. Sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. E assim disse o Filho ao Pai,
Eis aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha, irmãos, em nome de Jesus, para o Pai ser glorificado, o que foi preciso? Eu posso repetir, vamos voltar. O filho disse, Hebreus 10, 5 em diante: Pai, o Senhor precisa de ser glorificado. Em outras palavras, Pai, o Senhor precisa de ser mostrado, revelado, manifestado. Ninguém sabe quem és tu, até os anjos não caídos não têm ideia de quem és tu, porque paira no universo uma grande dúvida a teu respeito, desde que Lúcifer se rebelou e contaminou o universo com uma mentira a teu respeito. Não é assim? Então, Pai, eu vou te mostrar ao mundo, eu vou te revelar ao mundo, eu vou glorificar o teu nome. Por isso aqui estou, ó Pai, para fazer a tua vontade. O Pai foi glorificado por quê? Porque o Filho disse, aqui estou, ó Pai, para fazer a tua vontade. Havia ali o ser de Cristo totalmente decidido, totalmente favorável, totalmente ao lado do Pai, pelo Pai, amando o Pai, para tornar o Pai conhecido. E ele glorificou: Pai, eu glorifiquei o teu nome. Agora, Pai, glorifica a mim. E o Pai fala: eu vou te glorificar, filho. Eu vou te glorificar, filho, porque se por meio do corpo e do homem Jesus, você me glorificou, eu hei de te glorificar por meio do teu corpo, que é a igreja. Cristo não pode ser glorificado sem nós. Porque ser glorificado não é ser colocado num pódio. Jesus poderia ser colocado no grande pódio do universo, e os anjos com trombeta tocando e gritando: eis aqui, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é reto, Ele é manso, Ele é benigno. Não poderia? Mas grito resolve alguma coisa? Palavra resolve alguma coisa? A maneira de ser glorificado é vivendo na carne. É Deus se manifestando na carne. Aí agora o Pai fez de nós o corpo de Cristo, para que Cristo seja glorificado, manifestado, exibido por meio do seu corpo. Por isso é dito: se com Ele sofremos, com Ele seremos. A glorificação de Jesus será também a nossa glorificação. Em que sentido? No momento em que nós mostrarmos ao mundo quem Ele é, por meio de um viver humano elevado, uma consciência expandida, por meio de exalarmos e manifestarmos os ricos atributos de Deus no nosso viver, os quais são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós fizermos isso, nós estaremos mostrando ao mundo Cristo. Porque você imagine, vocês são o corpo de Cristo? Diga. Aí o mundo pergunta: cadê? Lembra o que eu disse agora há pouco? Jesus de Nazaré disse: quem me vê a mim vê o Pai. Eu falei: mas cadê? Eu estou vendo um Jesus de Nazaré. Por meio das tuas obras, por meio do viver humano elevado. Agora, Cristo deve ser glorificado por nosso intermédio. Então, somos corpo de Cristo. O mundo está aguardando esse Cristo ser manifestado. Está olhando para nós. Onde você vai, o mundo está olhando. Os demônios estão olhando. Principados e potestades estão olhando. Toda a criação está olhando. A Bíblia diz que até os animais, os rios, os peixes, as aves, todos estão sofrendo e todos estão nos olhando numa expectativa. Quando é que vocês, diz a criação,
vão se manifestar como filhos de Deus. Porque no momento que vocês glorificarem a Cristo pelo meio do vosso viver, vocês serão juntamente com Ele glorificados, ou seja, serão manifestados. Querem ver uma coisa? Fica de pé, Vera, vem aqui. Vem aqui, em nome de Jesus. Bem à frente, eu quero que todo mundo em casa veja você. Sobe aqui em cima. Aqui, me dá sua mão. Tá, tudo bem. Aqui, ó, aqui está a Vera. Deixa que todo mundo. Quem não conhece a Vera, veja a Vera. Eila. Eu vou dizer algo para os irmãos que vocês vão ficar meio assim, confundidos. Meio confusos. Eu vou dar o distanciamento social. Eu vou pedir para você tirar a máscara. Distanciamento social. Aí, para ninguém falar que eu estou tirando a máscara. Ele tirou a máscara. Tá bom? É porque eu estou falando, aqui é só ilustração. Já você coloca. Senão sai amanhã na Veja, né? Ele tirou a máscara. Olha para cá. Eu vou dizer algo da Vera para vocês vão ficar confusos, espantados, estupefatos. Mas é a mais pura verdade. Está vendo esse vaso de barro? Isso é um vaso de barro. Estão vendo? Eis um vaso de barro. Um vaso de barro. O que vocês podem ver aqui? Uma pessoa. Tem cara de santa ou de pecadora? Isso é para não dizer o que a mãe dela dizia. Tem cara de santa ou de pecadora? Não, fala. Não, fala, para. Não é pecadora? Pecadora. Mas dentro desse vaso de barro está não somente imanente, mas está habitando o Logos eterno dentro de você. É espantoso, porque eu não vejo. Você também não vê. Mas está aí dentro o que Paulo chama aos Colossenses de Cristo em vós, Cristo em ti. Esse Cristo que está agora aí é a sua esperança da glória. Ou seja, que esperança de glória é essa? Você tem a esperança de entrar na glória, de ser glorificada, não se encher de luz, mas que todos vão olhar para você, vão falar assim: puxa, eu vejo Jesus em você. Completamente. Hoje nós podemos ver alguns aspectos, nuances de Jesus, aqui e ali, um vulto, uma coisa nela, em mim, todos vocês, mas um dia olharão para Vera e falar assim: está aí o Cristo de Deus. Pode descer, Vera, cuidado para não cair. Agora imagine quando a Vera, o Josué, o Cádimo, a Cádima, a Natália, Pedro, a Nolinha, misericórdia, Nolinha. Todos nós, com todos os homens de toda a terra, de todos os tempos, eleitos e predestinados, todos mostrando ao mundo Cristo. Aí eu olho para cá Cristo, eu olho para lá Cristo, eu olho para lá Cristo, eu olho para lá Cristo. Por isso é dito, ninguém precisará sair daqui para ir atrás da casa, porque alguém disse, eis que o Cristo está lá. Não, o Cristo encherá toda a terra. Porque para onde você olhar, Cristo, 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 no andar, no viver, no falar, nos relacionamentos, o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, enchendo a terra de Jesus, enchendo a terra de Cristo. É o corpo de Cristo mostrando quem Ele é. E aí o universo dirá: ah, vocês então de fato são filhos de Deus, alcançaram tal posição, porque quando nós glorificamos a Cristo, somos com Ele glorificados. Quando nós revelamos a Cristo, nós também somos revelados. Nós também seremos mostrados. Hoje o mundo não acredita, eu falo, eu sou filho de Deus.
no sentido da habitação dele em mim, no sentido da posição que ele me devolveu, ou melhor, que ele me entregou, que ele resgatou, me trazendo de volta pelo seu Espírito, ninguém acredita. Mas um dia todos olharão e verão os filhos de Deus manifestados como tais. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Agora veja, para nós encerrarmos, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 10, quando diz, quando vier, falando de Jesus, quando vier, ele vai vir, gente? Ele vai vir? Quando vier, para quê? Quando ele vier, para quê, gente? É isso aqui, ó. Quando ele vier, para ser glorificado. Vamos ler devagarzinho. Quando ele vier para ser glorificado. Jesus vai ser glorificado? Sim. Quando ele vai vir para ser glorificado? Olhe para mim, eu pergunto para vocês, e vocês devem me responder, que eu disse agora há pouco. Eu disse, quando perguntam o que Jesus veio fazer na primeira vinda dele, todo mundo responde, ele veio morrer na cruz. E eu disse, sim, é verdade, mas ele veio sobretudo para glorificar o Pai. A primeira vinda ele veio para quê? Não, está fraco. Ele veio, na primeira vinda ele veio, e na segunda vinda ele virá para ser glorificado. Na primeira vinda ele glorifica, na segunda ele é glorificado. Agora temos que continuar a ler o versículo 10, não para aqui. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Onde ele será glorificado? Nos seus santos. Ou seja, ele virá e ele se mostrará ao mundo. Ele virá e ele se revelará ao mundo nos seus santos. Se Cristo é a glória do Pai, a igreja é a glória de Cristo. Se Cristo mostrou ao mundo o Pai, a igreja mostrará ao mundo quem é Cristo. Não é gritando nas praças, nem panfletando nos semáforos, mas é vivendo cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, exalando o bom perfume de Cristo ao mundo. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. E o que vai acontecer quando ele for mostrado nos seus santos? O que vai acontecer quando ele for glorificado nos santos? Quando ele for mostrado nos santos? Quando ele for visto nos santos? E ser o quê? Ele vai ser admirado. Você gostaria que o mundo admirasse Jesus? Quantas vezes você pregou para alguém dizendo, Jesus é tão bom, e a pessoa não vejo bondade nele? Você ficou triste porque você não conseguiu levar a pessoa a admirar Jesus? Você precisa admirar Jesus. Jesus é lindo, Jesus é belo. A pessoa mas isso é da sua cabeça que eu não vejo. Mas quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. O mundo vai falar assim, como Jesus é lindo. Ele vai olhar, o mundo vai olhar para o Adriano e falar, como Jesus é lindo. O mundo vai olhar, deixa eu ver aqui para o irmão Cícero, vai falar, como Jesus é belo. Como Jesus é maravilhoso. Como ele é bom. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Sabe por que isso acontecerá? Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Testemunho aqui é o testemunho que eles davam acerca de Cristo e, portanto, é o Evangelho. Porque vocês creram no Evangelho. Ele diz no versículo 11, por isso, por causa dessa esperança, por causa desse dia,
por causa dessa necessidade que Cristo tem de ser glorificado por nosso intermédio, por isso, por esta razão, sabendo do peso, da responsabilidade, que Cristo não será glorificado sem nós, por esse motivo, Paulo diz, também não cessamos de orar por vocês. Sabe para quê? Para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação. Poxa, glorificar a Cristo é de uma dignidade, hein? Fala a verdade. Não é boa. Irmã Cida, pode ficar à vontade, só com a cabeça você pode responder. Você acha grande essa ideia de que Cristo será glorificado em você? Irmão Catolezinho, Rafael, você acha de grande magnitude, magnificência, o fato de o mundo vai admirar Cristo em você? Isso é grande? Sim ou não, pessoal? Aí eu pergunto, se isso é grande, não é verdade que nós precisamos nos tornar dignos disso? Nos tornar dignos não quer dizer merecedores. Nos tornar dignos quer dizer que nós, para podermos manifestar o Cristo de Deus, nós devemos estar tão transformado e mudado como Ele viveu aqui na terra no seu tempo. Ou seja, a graça de Cristo nos transforma e ela que nos torna dignos dessa graça de manifestar Cristo ao mundo. Então Paulo diz, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra. E Ele cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Vocês têm propósito de bondade? Fala a verdade. Desejo de viver essa bondade divina, conforme o Josué disse semana passada, é a própria glória divina. Vocês têm propósitos de obra de fé? Então, Paulo diz, nós oramos para que esse desejo de bondade e essas obras de fé necessárias para isso, que Deus cumpra isso, que Ele realize isso, que Ele nos leve ao potencial máximo, à manifestação máxima, por meio do seu poder em nós, para a sua glória. Amém? Não se esqueçam que o mais importante é a fé, a esperança e o amor. Amém?